grito ecoa pelo pátio do orfanato como uma lâmina rasgando o ar. "Sai daqui, moleque!" berra um dos garotos maiores, empurrando Daniel contra o muro frio. Aos 15 anos, ele já se acostumou a ser o saco de pancadas dos outros. Sempre o chamam de o rejeitado, porque ninguém nunca apareceu para adotá-lo. Mas o que ninguém sabe é que Daniel carrega uma dor muito maior. A sensação de ter sido esquecido pelo próprio mundo. Naquele fim de tarde chuvoso, com o uniforme rasgado e a testa sangrando, ele se pergunta em silêncio: por que eu nasci se ninguém me quis? Essa é a pergunta que muitos espectadores carregam no coração. E eu já quero que você pense junto comigo. Você acredita no destino ou no acaso? Deixe aí nos comentários, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga essa história. Enquanto a diretora do orfanato fecha os portões de ferro, Daniel se esconde embaixo da escada. É ali no escuro que encontra uma carta velha, amarelada pelo tempo. Alguém deve ter deixado cair, porque está dobrada com cuidado. Com as mãos tremendo, ele abre. As primeiras palavras congelam seu coração. Para meu filho Daniel. O mundo desaba naquele instante. Ele sempre acreditou que havia sido abandonado sem explicação, mas agora descobre que existia uma voz, uma presença, alguém que pensou nele. O resto da carta está borrado pela água da chuva, mas dá para ler um pedaço. Quando chegar a hora, você saberá a verdade sobre quem você realmente é. O coração dele dispara. Quem escreveu aquilo? Por que nunca entregaram essa carta? E o que significa a hora certa? Nos dias seguintes, Daniel não consegue pensar em mais nada. Enquanto os colegas jogam bola no pátio, ele fica encostado na parede, com os olhos fixos no horizonte. A carta é a única pista que tem de sua origem. À noite, quando todos dormem, ele a relê embaixo do cobertor, tentando decifrar cada detalhe da caligrafia, até que algo inesperado acontece. Uma tarde, uma caminhonete preta para em frente ao orfanato. Dela desce um homem alto, de terno bem cortado, gravata vermelha e um semblante carregado. O porteiro chama pela diretora e todos os garotos correm para ver. O homem pergunta diretamente: "Onde está Daniel?" O silêncio cai sobre o pátio. Ninguém entende nada. Porque alguém procuraria justamente por ele? Daniel, confuso, se aproxima devagar. O homem o encara de cima a baixo e fala com firmeza: "Você precisa vir comigo." O coração de Daniel dispara. A diretora tenta intervir, mas o homem mostra um envelope com um selo dourado. "Ordem judicial", ele diz, e todos se calam. No envelope está escrito o nome completo de Daniel, acompanhado de algo que ele nunca imaginou: herdeiro legítimo da família Albuquerque. Família Albuquerque? Daniel nunca ouvira esse nome, mas parece carregar peso. A diretora, atônita, pede explicações. O homem responde: "O pai desse garoto deixou uma herança que agora precisa ser entregue." A notícia cai como uma bomba. As crianças cochicham, os adultos se entreolham. Daniel sente as pernas tremerem. Ele, que sempre dormiu em colchão fino e comeu arroz com feijão ralo, agora ouve que herdou uma fortuna, mas a riqueza não vem sozinha. Dentro da caminhonete, no trajeto até a cidade, o advogado, porque era isso que o homem era, avisa: nem todos ficarão felizes com a sua chegada. A mansão está cheia de gente interessada no que deveria ser seu. Daniel aperta a carta no bolso, como se fosse sua única arma. Ele não sabe quem vai encontrar, nem por que tudo isso aconteceu justamente agora, mas dentro dele cresce uma mistura de medo e esperança. Quando o portão da mansão se abre, a cena parece saída de um filme. Jardins impecáveis, colunas brancas, uma casa enorme de 3 andares. Mas o que chama a atenção não é a beleza, é o olhar das pessoas na varanda. 3 figuras o encaram com desprezo, como se um intruso tivesse acabado de invadir o território. Delas, uma mulher de vestido luxuoso murmura algo para os outros 2. Então é esse o tal herdeiro?
Um garoto de rua, Daniel engole em seco. Pela primeira vez na vida, ele entende que a verdadeira luta não era contra os meninos do orfanato. Era contra um mundo muito maior, cheio de intrigas, onde sua própria existência era uma ameaça. E é nesse momento que eu quero te perguntar, o que você faria no lugar dele? Você aceitaria enfrentar inimigos poderosos para descobrir a verdade? Ou voltaria para a segurança do pouco que já conhecia? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque a decisão que Daniel vai tomar pode mudar tudo daqui para frente. A porta da mansão se abre lentamente, e o que Daniel encontra do outro lado vai ser o início de uma batalha que ele jamais imaginou viver. O portão da mansão se fecha atrás dele com um estalo metálico que parece uma sentença. Daniel encara o mármore reluzente da entrada e sente um frio percorrer a espinha. Cada detalhe daquele lugar grita riqueza. O jardim meticulosamente aparado, os lustres visíveis pelas janelas enormes, as estátuas de anjos de pedra alinhadas no caminho até a porta. Mas nada disso traz conforto. Tudo parece hostil, como se a casa estivesse viva e soubesse que ele não pertence àquele mundo. A mulher de vestido luxuoso dá alguns passos à frente. O perfume forte invade o ar, mas o olhar é frio como gelo. Então é você, Daniel, o bastardo. O coração dele bate mais rápido. Bastardo? Nunca ouviu alguém usar essa palavra com tanta crueldade. Antes que ele consiga responder, um homem de meia idade solta uma risada debochada. O velho enlouqueceu de vez. Deixar essa fortuna para um moleque de orfanato. Daniel sente o sangue ferver, mas se contém. O advogado coloca a mão em seu ombro e avisa em tom sério. Lembre-se, Daniel, você tem direito a tudo aqui. Não se deixe intimidar. Eles entram no saguão principal. O chão de mármore branco reflete os vitrais coloridos. Um retrato enorme domina a parede central. Um homem de olhar severo, cabelos grisalhos, imponente em sua cadeira de couro. O coração de Daniel dispara ao ler a placa dourada na moldura. Henrique Albuquerque, patriarca da família. Meu pai? Ele pensa com um nó na garganta. A mulher luxuosa percebe o olhar dele e comenta com veneno. Esse era o grande Henrique. Pena que não viveu para ver a desgraça que trouxe para nossa família. As palavras caem como facadas. Daniel mal sabia da existência daquele homem e agora o retrato imenso parece julgar cada passo que ele dá. Na mesa de jantar, já estão sentados outros dois jovens, aparentando ter entre 17 e 20 anos. Um deles cruza os braços e rosna. Então, o pobrezinho finalmente chegou. Espero que saiba que isso aqui não vai durar. O outro solta uma gargalhada irônica. Quem sabe amanhã você já esteja de volta no orfanato. Daniel sente a hostilidade de todos os lados. A diretora do orfanato podia ser dura, mas nunca olhou para ele com tanto desprezo quanto aquelas pessoas. Ele respira fundo, tentando controlar a raiva. O advogado abre um envelope e começa a ler em voz alta. De acordo com o testamento do falecido Henrique Albuquerque, todos os bens da família, incluindo esta propriedade, empresas e contas bancárias, serão destinados a Daniel, seu filho legítimo. Nascido em 2008, o salão explode em protestos. Isso é um absurdo, grita a mulher. Esse testamento é falso, berra o jovem de 20 anos. O advogado continua implacável. Até que o herdeiro atinja a maioridade, a fortuna será administrada por um tutor legal, designado pelo próprio patriarca. Um silêncio pesado se instala. Todos aguardam a revelação. O advogado respira fundo e lê. O tutor escolhido é o próprio Daniel. O choque é geral. Daniel arregala os olhos. Como assim ele, um garoto de 15 anos, vai decidir sobre aquela herança gigantesca? Isso é ridículo. A mulher se levanta furiosa. Esse menino não sabe nem escovar os dentes direito e vai administrar milhões?
Daniel sente o rosto queimar de vergonha. O advogado, porém, reforça: essas foram as últimas vontades do Sr. Henrique e, pela lei, devem ser cumpridas. Naquela noite, Daniel é levado para o quarto principal. Nunca viu nada igual. Cama imensa, cortinas de seda, banheiro de mármore. Mas quando a porta se fecha, o silêncio é ensurdecedor. Ele se deita, mas não consegue dormir. As palavras da carta ecoam em sua mente. Quando chegar a hora, você saberá a verdade sobre quem você realmente é. Será que essa era a hora? Quem realmente foi Henrique Albuquerque? E por que todos parecem odiá-lo tanto por estar ali? De madrugada, Daniel acorda com um barulho estranho. Uma sombra se move no canto do quarto. O coração dispara. Ele se levanta devagar e percebe que a janela está aberta. Sobre a escrivaninha, um envelope sem remetente. Ele abre com mãos trêmulas. Dentro, um bilhete escrito em letras apressadas. Cuidado, eles vão tentar tirar tudo de você. Não confie em ninguém dentro desta casa. O suor escorre pela testa. Quem deixou aquele bilhete? Um aliado secreto ou alguém tentando assustá-lo? É nesse ponto que eu quero perguntar para você. Se fosse Daniel, confiaria nesse aviso misterioso ou acreditaria apenas no advogado e na lei? Comenta aí o que você faria, porque essa escolha pode mudar completamente os próximos passos da história. No dia seguinte, o café da manhã é um campo de guerra. A mesa farta, cheia de frutas e pães caros, contrasta com o clima pesado. A mulher olha para Daniel e ironiza. Dormiu bem, príncipe? Aproveite porque logo vai acordar. Do seu conto de fadas, o jovem mais velho provoca. Acha mesmo que vai conseguir segurar tudo isso, moleque? Vai ser questão de tempo até cair. Daniel engole o pão seco com dificuldade. Cada palavra parece veneno. Mas dentro dele, uma chama começa a se acender. Pela primeira vez, ele não quer apenas sobreviver. Quer descobrir toda a verdade sobre sua origem e provar que não é o bastardo que todos dizem. Na varanda, sozinho, ele segura a carta do pai numa mão e o bilhete misterioso na outra. Entre o passado desconhecido e a ameaça presente, entende que sua vida nunca mais será a mesma. E o que está prestes a acontecer vai colocar em risco não só a fortuna, mas também a própria vida dele. A mansão parecia maior durante o dia, mas à noite se transformava em um labirinto de sombras. Daniel caminhava pelos corredores em silêncio, tentando se acostumar àquele novo mundo. Mas quanto mais olhava para os retratos dos Albuquerque nas paredes, mais percebia algo em comum. Todos exibiam olhares de orgulho e superioridade, como se pertencessem a uma linhagem que jamais seria compartilhada com alguém como ele. Na manhã seguinte ao café, o advogado o chama para uma reunião formal no escritório da mansão. Livros de capa de couro cobriam as estantes até o teto, e no centro havia uma mesa enorme de mogno. Daniel, você agora é o herdeiro legítimo, mas isso traz responsabilidades. O advogado fala com voz grave. Muitos tentarão tirar vantagem de você. Antes que Daniel responda, a porta se abre. A mulher de vestido luxuoso entra, acompanhada dos dois rapazes. O mais velho sorri com arrogância. Responsabilidades? Ele não tem idade nem para dirigir um carro. Como vai administrar empresas? O advogado rebate. A lei é clara. Enquanto não completar 18 anos, os bens ficam sob administração supervisionada. A mulher se aproxima de Daniel, inclinando-se de forma intimidadora. Mas quem garante que você está preparado? Que não vai acabar com o nome da nossa família? Daniel sente a pressão, mas permanece calado. Ele sabe que qualquer palavra precipitada pode ser usada contra ele. Naquela noite, o primeiro golpe acontece. Um quadro valioso desaparece da galeria da mansão. Logo pela manhã, os gritos ecoam pelos corredores. Roubo! A mulher clama, apontando para Daniel. Foi ele! Quem mais teria motivo? Os seguranças são chamados. Daniel fica atônito.
Eu nunca tocaria em nada daqui, protesta, mas estranhamente o quadro aparece debaixo de sua cama. O choque é geral. Os olhares de acusação queimam como fogo. Viu só? O jovem mais velho debocha. O pobrezinho já mostra quem realmente é. O advogado tenta intervir dizendo que não há provas concretas, mas o estrago está feito. Daniel percebe que alguém dentro daquela casa não medirá esforços para destruí-lo. Naquele momento, ele se lembra do bilhete misterioso. Não confie em ninguém. Durante o almoço, a tensão continua. Daniel mal consegue engolir a comida. Cada garfada vem acompanhada de provocações. O orfanato deve estar sentindo falta da pratinha de alumínio, diz um dos rapazes, rindo alto. Daniel respira fundo, tentando não reagir. Mas dentro dele cresce um desejo de provar sua inocência. Mais tarde, enquanto caminha pelo jardim, uma voz surge atrás dele. Você não roubou aquele quadro, não é? Ele se vira e vê uma empregada da mansão, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Joana. O olhar dela transmite sinceridade. Não, eu nunca faria isso. Responde. Joana suspira. Eu acredito em você, mas precisa tomar cuidado. Essa família não perdoa quem ameaça o poder deles. Daniel se emociona ao ouvir, pela primeira vez, alguém acreditar nele. Por que fariam isso comigo? Pergunta Joana, olha para os lados, como se temesse ser ouvida. Porque você é o herdeiro. E eles não suportam a ideia de ver o patrimônio nas mãos de um garoto que não cresceu aqui. Naquela noite, Daniel resolve investigar. Espera todos dormirem e sai do quarto. Caminha pelos corredores silenciosos, ouvindo apenas o ranger das tábuas antigas. Ao chegar à biblioteca, percebe uma fresta de luz. Espia pela porta entreaberta e vê os dois rapazes conversando baixinho com a mãe. Precisamos acabar com ele logo, diz o mais velho. Se descobrirem a verdade, vai ser tarde demais. Daniel sente o sangue gelar. Que verdade é essa? Ele segura o fôlego, tentando não fazer barulho. Calma, responde a mulher. Vamos derrubar ele pouco a pouco. Já plantamos a primeira prova. O próximo passo será mais certeiro. Daniel recua em silêncio, mas a mente gira em desespero. Não bastava ser rejeitado, agora estava correndo risco real dentro daquela casa. Ao voltar para o quarto, encontra outro bilhete em cima da cama. A mesma caligrafia apressada. A verdade sobre sua origem está escondida no cofre do escritório. Confia apenas na carta. O coração dispara. Quem estaria deixando esses recados? E o que havia naquele cofre? Antes de dormir, Daniel encara o teto e sente o peso da escolha. Se tentasse abrir o cofre, poderia descobrir algo que mudaria sua vida. Mas se fosse pego, talvez não tivesse mais chance de provar sua inocência. E é aqui que eu quero te colocar dentro da história. Você arriscaria abrir o cofre, mesmo correndo o risco de ser acusado novamente, ou esperaria o momento certo para agir? Responde aí nos comentários, porque a decisão que Daniel vai tomar pode significar vitória ou queda. Na manhã seguinte, a mansão é abalada por outra revelação. Documentos importantes sumiram do escritório. E, mais uma vez, todas as provas apontam para Daniel. Mas desta vez, ele sabe que não pode ficar calado. Com os olhos firmes, encara todos na sala e diz: se vocês querem a verdade, eu vou provar que não sou ladrão. E vou mostrar que essa casa esconde segredos muito maiores do que imaginam. O silêncio é geral. Pela primeira vez, Daniel não parece um menino assustado. Parece alguém pronto para lutar. Mas o que ele ainda não sabe é que o próximo passo dos inimigos será muito mais cruel do que acusações. Eles estão dispostos a destruir não só sua imagem, mas a sua vida. Naquela noite, Daniel não conseguiu fechar os olhos. A cada estalo da madeira antiga da mansão, ele se perguntava se estava sendo observado. O bilhete em sua mesa parecia brilhar no escuro.
A verdade sobre sua origem está no cofre do escritório. Confie apenas na carta. O relógio marcou 2 da manhã quando ele tomou a decisão. Se havia algo que poderia provar sua inocência e revelar o motivo de todo o ódio contra ele, estava lá dentro. Calçou os tênis, pegou a lanterna e saiu em silêncio. O corredor estava gelado. Os retratos dos Albuquerque o observavam como juízes impiedosos. Cada passo ecoava como um crime. Ao chegar ao escritório, a porta estava entreaberta. Ele entrou devagar. A mesa de mogno reluzia sob a luz da lua que atravessava a cortina. No canto, atrás de um quadro pesado, estava o cofre. Daniel ajoelhou-se diante dele. Nunca havia visto um cofre de verdade. Girou o disco com as mãos trêmulas, sem ideia da combinação. Mas ao passar a lanterna pela parede, percebeu algo. Números gravados discretamente no rodapé da pintura de Henrique Albuquerque. 08 11 74. Com o coração acelerado, tentou a sequência. O estalo metálico ecoou como um trovão. O cofre estava aberto. Dentro, encontrou várias pastas com documentos carimbados, cheques antigos e uma caixa pequena de madeira. Abriu-a e encontrou fotografias. Uma delas mostrava Henrique mais jovem, segurando um bebê no colo. No verso, uma frase: Daniel, meu maior tesouro. As lágrimas escorreram antes que ele percebesse. Pela primeira vez, havia uma prova real de que não fora rejeitado. Seu pai o amava, mas a emoção não durou muito. Passos ecoaram no corredor. Daniel enfiou as fotos no bolso e fechou o cofre às pressas. A porta se abriu bruscamente. O jovem, mais velho, surgiu com um sorriso cruel. O que temos aqui? Atrás dele, a mãe entrou com expressão triunfante. Eu sabia que esse moleque não prestava. Mexendo no cofre do meu pai como um ladrão barato, Daniel tentou se defender. Eu só queria saber a verdade. Ele deixou isso para mim, mas eles não deixaram ele falar. O rapaz agarrou seu braço e o empurrou contra a parede. Você não passa de um intruso. Não importa o que aquele velho escreveu, nós nunca vamos aceitar você aqui. Daniel lutava para se soltar, mas a força era desigual. A mulher abriu a boca e gritou, acordando a casa inteira. Peguem o ladrão! Em minutos, os seguranças estavam ali cercando Daniel. O advogado foi chamado às pressas. Ao chegar, encontrou o garoto acuado, ofegante, cercado pelos olhares acusadores. Daniel, o que você estava fazendo no cofre? Perguntou em tom severo. Ele não conseguia explicar sem entregar as fotos. Se mostrasse, poderia ser acusado de manipular provas. Se guardasse, pareceria culpado. Preso entre 2 riscos, escolheu o silêncio. Viu só? A mulher bradou. Até ele não consegue negar. O advogado suspirou pesado. Isso vai para o tribunal da família. O coração de Daniel afundou. Ele sabia que estava prestes a enfrentar uma guerra muito maior. Na manhã seguinte, o clima era de julgamento. Todos reunidos no salão principal, como se fosse um tribunal improvisado. O advogado tentou manter a ordem, mas as vozes de ódio eram mais altas. Ele abriu o cofre, roubou documentos. Vai destruir o legado da família. Daniel permaneceu em silêncio, as mãos suadas, escondendo o bilhete no bolso. Sentia-se sozinho contra todos. Foi então que Joana, a empregada de cabelos grisalhos, entrou apressada. Perdão, mas preciso falar, declarou ofegante. Esse menino não roubou nada. Todos a encararam em choque. Eu o vi ontem à noite. Ele estava apenas lendo uma carta. Ele não pegou nada do cofre. A mulher de vestido luxuoso riu com sarcasmo. Uma empregada velha contra a palavra da família. Quem você acha que vão acreditar? Joana ergueu o queixo com firmeza. Vão acreditar na verdade. O salão explodiu em discussões. Daniel, em meio àquela confusão, percebeu que tinha um trunfo. Retirou lentamente a fotografia do bolso e a ergueu para todos verem. Ele me chamava de meu maior tesouro. O silêncio foi imediato.
A imagem de Henrique sorrindo com o bebê no colo pairou sobre todos como um soco invisível. Mulher ficou pálida. Os rapazes se entreolharam, tensos. O advogado pegou a foto e confirmou a autenticidade. Isso é prova de vínculo afetivo. Henrique reconhecia Daniel como filho legítimo. O ar ficou pesado. Daniel respirava ofegante, tentando absorver a força daquele momento. Pela primeira vez, os olhares de desprezo deram lugar a algo diferente. Medo, mas a batalha estava longe de terminar. Ainda havia segredos escondidos, conspirações em andamento, e cada passo que ele dava o colocava mais perto do perigo. E aqui eu pergunto, se você estivesse no lugar de Daniel, mostraria todas as provas agora para tentar calar os inimigos ou guardaria parte delas para se proteger no futuro? Escreve nos comentários a sua escolha, porque ela pode mudar completamente o rumo dessa história. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Daniel olhou novamente para as fotos. Havia algo mais. No canto de uma das imagens, quase imperceptível, via-se uma mulher de perfil, o rosto parcialmente coberto pelo chapéu. Quem era ela? Seu coração acelerou. Talvez a resposta sobre sua origem não estivesse apenas no pai. Talvez houvesse algo escondido sobre sua mãe. Algo que todos naquela casa estavam desesperados para ocultar, e ele estava prestes a descobrir. O sol da manhã atravessava as janelas altas da mansão, mas o clima dentro da casa era de tempestade. Daniel permanecia no quarto, segurando a fotografia onde se via, bebê, nos braços do pai. No canto da imagem, aquela mulher misteriosa com o rosto parcialmente coberto. Quem era ela? A pergunta martelava em sua mente como um tambor incessante. Ele sabia que o pai o reconhecia, mas o silêncio sobre a mãe era ensurdecedor. E no fundo, Daniel sentia que era justamente nesse ponto que morava o maior segredo da família Albuquerque. No corredor, passos apressados quebraram o silêncio. A porta se abriu bruscamente e a voz cortante da mulher ecoou. Arrume-se. Hoje teremos uma reunião no tribunal de família. Vamos encerrar essa farsa de uma vez por todas. Daniel apertou a fotografia contra o peito. Vocês podem tirar tudo de mim, respondeu com firmeza. Mas não vão apagar a verdade. O olhar dela faiscou de ódio. A verdade pode ser moldada, garoto. E nós vamos moldá-la até você desaparecer daqui. No caminho até o tribunal, Daniel percebeu cochichos entre os dois rapazes. Não conseguia ouvir tudo, mas pegou uma frase. Se ele descobrir sobre ela, acabou. O coração acelerou. Eles tinham medo da figura na foto. Isso só confirmava que havia algo mais sombrio escondido. Na sessão, o clima era hostil. As acusações contra Daniel se repetiram. Roubo, manipulação, incapacidade de gerir a fortuna. O advogado dele tentava rebater, mas a família parecia sempre ter uma carta escondida. Foi então que o mais velho dos rapazes levantou um envelope. Aqui está a prova que faltava. Documentos médicos da mãe desse garoto. Daniel gelou. O rapaz abriu as folhas diante de todos. Relatórios de internação, histórico de problemas psiquiátricos, uso de substâncias ilícitas. Essa é a mulher que vocês querem ligar ao nome Albuquerque? Um burburinho percorreu a sala. Os olhos se voltaram para Daniel como lâminas afiadas. O advogado pediu tempo para analisar, mas a manobra havia surtido efeito. Daniel sentiu-se pequeno, esmagado. Pela primeira vez, começou a duvidar. E se tudo aquilo fosse verdade? À noite, trancado no quarto, Joana entrou discretamente. Não acredite nessas mentiras, ela disse, colocando a mão sobre o ombro dele. Conheci sua mãe, Daniel arregalou os olhos. Você conheceu? Quem era ela? Joana respirou fundo. Uma mulher simples, doce, mas odiada por esta família porque não era digna do patriarca. Henrique a amava, mas esconderam o relacionamento a todo custo.
Os papéis que mostraram hoje são falsos. As mãos de Daniel tremeram. Então ela está viva? Joana hesitou. Ninguém sabe. Desapareceu logo depois do seu nascimento. E o silêncio sobre ela sempre foi imposto à força. Daniel sentiu o mundo girar. Não era apenas sobre a herança. Era sobre sua própria identidade, arrancada dele desde o início. Nos dias seguintes, os ataques ficaram mais pesados. Os rapazes passaram a seguir Daniel pelos corredores, provocando, empurrando, tentando arrancar dele qualquer reação que pudesse parecer violência. Queriam criar provas contra ele. Certa madrugada, enquanto caminhava pelo jardim em busca de ar, Daniel ouviu novamente passos atrás de si. Virou-se rápido e o mais velho dos primos o empurrou contra a parede. Se você insistir em ficar aqui, vai acabar como sua mãe. As palavras atravessaram Daniel como punhais. O que você sabe sobre ela? Ele perguntou ofegante. O rapaz apenas riu e se afastou, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, outro bilhete apareceu em seu quarto. Se quiser respostas sobre sua mãe, vá ao porão, mas vá sozinho. O coração de Daniel disparou. O porão da mansão era um lugar sombrio, raramente aberto. O advogado jamais permitiria e a família certamente o impediria. Mas aquela era a primeira pista concreta sobre o paradeiro de sua mãe. À meia-noite, desceu pelas escadas estreitas que rangiam a cada passo. O cheiro de mofo impregnava o ar. A luz fraca da lanterna revelava móveis velhos cobertos de poeira e lençóis. No canto, uma caixa metálica enferrujada chamou sua atenção. Ele a abriu com esforço. Dentro, encontrou pastas antigas e um diário com capa de couro gasto. Na primeira página, um nome escrito à mão. Clara. As mãos de Daniel tremeram. A caligrafia delicada parecia pulsar diante de seus olhos. Folheou as páginas rapidamente. Eram confissões, desabafos. Clara escrevia sobre o amor por Henrique, sobre o nascimento de Daniel, sobre o medo da rejeição da família. Mas nas últimas páginas, a letra estava trêmula. Se algo acontecer comigo, não deixem que meu filho acredite que eu o abandonei. Eu sempre o amei, mais que a própria vida. Daniel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Pela primeira vez, sentia a voz de sua mãe falando diretamente com ele. Mas o momento de ternura foi interrompido por passos atrás dele. A luz de lanternas iluminou o porão. A mulher de vestido luxuoso e os dois rapazes desceram com rostos carregados de raiva. Eu sabia que você ia bisbilhotar, ela disse com veneno. Agora, garoto, chegou a hora de dar fim a essa palhaçada. Os primos avançaram e Daniel percebeu que não tinha para onde correr. O diário escorregou de suas mãos, caindo no chão frio. O cheiro de perigo era sufocante. Ele estava sozinho, cercado. Mas algo dentro dele dizia que aquele não seria o fim. E aqui eu pergunto para você que está acompanhando. Se fosse Daniel, você entregaria o diário agora para tentar se proteger ou esconderia até o último momento, mesmo correndo risco de vida? Responda nos comentários, porque essa escolha pode significar sobrevivência ou queda definitiva. O confronto estava prestes a explodir, e o que aconteceria no porão da mansão mudaria tudo para sempre. O porão estava mergulhado em sombras quando Daniel se viu cercado pela mulher e pelos dois rapazes. O diário de Clara ainda estava no chão, aberto na última página, como se a voz de sua mãe ecoasse pelo ambiente. Chega de fingimentos, gritou a mulher com ódio nos olhos. Você nunca deveria ter colocado os pés nesta casa. Os rapazes avançaram, segurando-o pelos braços. Daniel tentou se soltar, mas a força deles era esmagadora. Vai acabar igual a sua mãe, sussurrou o primo mais velho com um sorriso frio. O coração de Daniel disparou. O que fizeram com ela? Perguntou a voz embargada. O silêncio que seguiu foi revelador. A mulher desviou o olhar. Os rapazes trocaram expressões tensas. Foi nesse instante que Daniel percebeu.
havia uma verdade ainda mais sombria. Antes que pudessem reagir, a voz grave do advogado ecoou do alto da escada. "Soltem o garoto agora!" Todos se viraram. Ele descia degrau por degrau, acompanhado de 2 seguranças. "O que significa isso?" A mulher gritou. "Está nos traindo?" O advogado ergueu um envelope. "Estou cumprindo a vontade de Henrique Albuquerque e está tudo aqui." Daniel respirou fundo. Finalmente, a verdade estava prestes a ser revelada. O advogado abriu o envelope e retirou um testamento lacrado. Henrique deixou instruções claras. Este documento só poderia ser lido caso o herdeiro fosse ameaçado ou manipulado. E pelo que vi aqui hoje, esse momento chegou. O silêncio foi pesado. Todos ouviram quando ele começou a ler. Meu filho Daniel, deixo não apenas a herança de meu nome, mas a verdade sobre sua mãe. Clara foi o grande amor da minha vida. Lutou contra todos para proteger nosso filho. Se não está presente, não foi por escolha, foi arrancada de nós." As palavras ecoaram como trovões. Daniel sentiu o peito arder. Sua mãe não o abandonara. Fora vítima da crueldade daquela família. "Vocês sabiam", disse, encarando a mulher com olhos cheios de fúria. "Vocês esconderam tudo." A máscara dela finalmente caiu. "Sim", gritou descontrolada, "e eu faria de novo. Essa fortuna nunca deveria ter ido para você. Nunca", o advogado continuou. "Qualquer tentativa de afastar Daniel de seus direitos será considerada crime. Os que conspirarem contra ele deverão ser retirados da administração da família." Os seguranças se aproximaram e, pela primeira vez, os rapazes recuaram. O poder começava a mudar de mãos. Daniel se abaixou, pegou o diário de Clara e o segurou contra o peito. "A senhora destruiu minha infância, fez de mim um inimigo quando eu só queria conhecer minha família. Mas agora acabou." A mulher tentou avançar, mas os seguranças a seguraram. O advogado decretou: "A partir de hoje, Daniel é o único administrador legal desta herança." O salão principal da mansão, horas depois, foi palco de um silêncio diferente. Não havia mais insultos ou ameaças, apenas o peso da derrota estampado no rosto dos inimigos. Daniel caminhou até a poltrona onde seu pai costumava sentar e ergueu o diário. "Eu não pedi para nascer aqui, não pedi para herdar nada disso. Mas se essa é a vontade do meu pai, vou honrar sua memória e vou honrar minha mãe." O advogado se aproximou. "E como pretende começar, Daniel?" Ele respirou fundo. "Mudando esta casa, essa mansão não será mais um lugar de intrigas e mentiras, vai ser um lugar de verdade." Naquele momento, Joana entrou carregando uma bandeja de chá. O olhar dela transmitia orgulho. Seu pai ficaria feliz em ouvir isso. Sua mãe também. Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sentia-se finalmente pertencente, mas sabia que a luta não estava totalmente vencida. Aquelas pessoas derrotadas não aceitariam a perda tão facilmente. A qualquer momento poderiam tentar se vingar. Ainda assim, havia algo que ninguém mais poderia tirar dele: a certeza de que não era um intruso. Era herdeiro legítimo, filho amado e, acima de tudo, sobrevivente. O sol atravessou as cortinas, iluminando a mansão. Pela primeira vez, Daniel não sentiu que as paredes o observavam com julgamento. Agora eram testemunhas de um novo começo. E aqui eu pergunto para você, que acompanhou até o fim: Daniel deve manter essa família inimiga por perto, tentando reconstruir laços ou afastá-los de vez para proteger sua vida e sua paz? Escreve nos comentários, porque a resposta pode abrir um novo capítulo dessa história. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E compartilhe com alguém que também gosta de narrativas cheias de emoção e reviravoltas. Assim, a nossa comunidade cresce ainda mais. Nos vemos na próxima história.